Ele era o filho de Deus, tudo bem, mas com qual autoridade que um homem poderia chegar para nós e dizer, eu sou o pastor? Quem tem essa autoridade e baseado em quê? Com certeza, todos nós já tivemos aquele amigo que fez um favor grande para nós. Favor que não merecíamos. E quando nós encontramos aquele amigo, o pensamento é, eu estou devendo algo para ele. Pois é. Devemos algo para Cristo. É isso que nós estávamos cantando. A Bíblia vai falar que o amor de Cristo nos constrange. Assim como aquele favor que meu amigo fez por mim, me constrange, me leva... Puxa, eu preciso dar de volta aquilo que ele me deu. Deveria ser com Cristo. Ele morreu por mim. O que eu posso fazer então de volta? Aqui estou, Senhor. Aqui está minha vida. Aqui está meu corpo, meus bens. Porque o amor de Cristo me constrange. Por favor, abre comigo no livro de João, o Evangelho segundo João, no capítulo 10. Uma mensagem muito simples. Isso aqui não é difícil de explicar e não é difícil de entender. É simples, mas é profundo, porque Jesus ele começa no verso 1, dizendo, João capítulo 10, verso 1, eu lhes asseguro, ou como dizem algumas versões, em verdade e em verdade vos digo. Ou seja, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é genuíno, isso aqui não erra. Que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então, Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade. De novo, gente, em verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando houver que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Até aí. Deixa a Bíblia aberta e vamos orar. Santo Deus,
Ó Pai, vem sobre nós, Senhor. Acalma, Pai, cada coração que aqui está, que os nossos olhos podem estar fixos em Jesus Cristo, nosso bom pastor. Vem sobre nós, derrama Teu Espírito Santo sobre nós aqui, ilumina, Pai, os nossos corações. Clamamos, Pai, e pedimos por vida e vida em abundância, que só podemos encontrar em Jesus. Vemos, Pai, as trevas do mundo, o engano que há em nós, a cobiça da nossa carne, e clamamos, Pai, livra-nos. Livra-nos, Pai, do pecado, das trevas e do mundo. Livra, Senhor, os nossos filhos, as nossas famílias. Vem sobre nós, Pai, e nos dá essa salvação e seja esse pastor para as nossas almas, que podemos ouvir sua voz, Pai, nesta noite. Não são minhas palavras, nem as palavras dos outros, mas é sua palavra aqui na nossa frente. Em nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui 3 coisas. Ovelha, que é você, eu. Ele também fala aqui, nessa passagem que lemos, sobre ladrões, salteadores, pessoas que enganam, pessoas que entram, lobos, ou seja, tem a ovelha, tem os perigos e tem o bom pastor. Quem é que vai chegar assim e falar, eu sou o bom pastor? Quem é que vai falar isso? E quando Jesus fala isso, talvez isso seja um consolo para você. Quando Jesus chega e fala, eu sou o bom pastor. Ah, obrigado, Senhor. Mas isso também é um confronto. Pelo menos para mim como homem, porque Jesus ele vai referir a mim e a você como ovelhas. Eu gosto de ser independente. Eu gosto de ser invencível. Eu gosto de ser forte. Eu gosto de fazer por mim mesmo. Eu não preciso de ajuda. Eu não preciso de ninguém. Mas a ovelha é vulnerável. A ovelha é fácil de pegar. Qual é a chance que uma ovelha tem contra o lobo, um urso, um leão? Tem como enfrentar? Não tem como. Tem como fugir? Não tem como. Se a ovelha tentar enfrentar o leão, ele morre. Se ele tentar correr, ele também é pego. Não tem como a ovelha se defender. A ovelha precisa de um pastor. Então a primeira coisa que devemos entender aqui é a nossa condição como ovelhas. Às vezes eu ouço, e eu já fiz isso também, e eu já falei isso, e eu ouço outros irmãos falar assim, aqueles grandes homens no reino de Deus, na história da igreja, aquelas grandes mulheres que fizeram muita coisa para Deus, aqueles pregadores. Não existe homem e mulher grande no reino de Deus. Só existe pessoas fracas, que só podem contribuir a sua fraqueza ao reino de Deus. Eles são fortes, eles são grandes, eles são usados por quê? Porque eles têm um pastor, eles têm um Deus grande. É por isso que nós olhamos e vemos homens e mulheres grandes. Então, entenda aqui, quando Jesus fala, eu sou o bom pastor, significa que nós somos ovelhas. Significa, presta atenção, que podemos ser enganados. Nós não somos invencíveis. Quer uma prova? Muito simples, muito simples. Antes da queda do homem, uma cobra conseguiu enganar uma mulher. Se viesse uma cobra falar com você, você ia ouvir? Mas a cobra conseguiu falar com uma mulher
e fazê-la pegar aquela fruta. Aí vocês, mas eu sou homem, foi a mulher é vulnerável. Mas a mulher levou para o homem e o homem também tomou. Então, podemos já encerrar aqui, podemos já deixar claro, meus amigos, meus irmãos, meus queridos irmãos, nós somos vulneráveis e nós somos fracos. Você quer saber o que eu vi? Eu fiquei de boca aberta. Tinha um cara desses coaches aí que fala o que as pessoas gostam de ouvir e ele estava dando uma palestra. Isso faz poucos dias. Eu vi no vídeo. Se eu falasse o nome dele, você ia reconhecer. Vocês sabem quem ele é. Ele falou assim, na palestra: quem está aqui pela primeira vez, levanta a mão. Aí o pessoal lá levantou a mão. Beleza. Deixa eu te contar um segredo. Olha a linguagem do cara. Deixa eu contar um segredo para você. Você quer saber um segredo? Claro, todo mundo quer ouvir um segredo. O mais próximo que você fica de mim, o mais próximo que você fica de mim, o mais próspero você fica, o mais rico você fica. De onde tirou isso? Qual é o homem que vai falar isso? E você acredita que funciona para algumas pessoas? Quem não gosta de ouvir isso? Não, se eu me aproximar desse cara, eu vou ficar próspero. E de fato, funciona. De fato, a pessoa fica mais rica. Mas a pessoa, ela é enganada pelas riquezas, que é o que a Bíblia ensina. Então, a gente ouve uma coisa que nós gostamos, a gente leva para nós, mas somos enganados por aquilo que nós mesmos aceitamos e acreditamos. Aí vem o pastor. A Bíblia diz que quando Jesus via as multidões, ele olhava com compaixão. Ele olhava com misericórdia. Por quê? Porque era como se fossem ovelhas sem pastor. Sem pastor. Quem vai cuidar dessas ovelhas? Eles estão caindo em enganos, eles estão caindo em pecados, eles estão caindo em sistemas religiosos. E quem vai cuidar deles? Tanto é que Davi vai dizer, ele reconheceu, o Senhor é o meu pastor, eu sou ovelha, Davi estava dizendo. Então precisamos entender isso aqui, meus irmãos, com espírito de humildade. Precisamos nos humilhar, precisamos admitir, não, facilmente eu posso ouvir uma coisa, aceitar aquilo para mim como se fosse verdade, quando de fato é engano. Primeira coisa, nós somos fracos, nós somos ovelhas. Segunda coisa, existem lobos ao nosso redor, existem ladrões e salteadores. Ele começa no versículo 1. Eu lhes asseguro, eu estou dizendo com toda a verdade, que aquele que entra não pela porta, mas por outro lugar, é ladrão e assaltante. Você está no aprisco, você é ovelha e tem pessoas e assaltantes e lobos querendo entrar com a intenção de pegar você, roubar você, matar você. Então, Jesus, sabendo disso, ele chega para nós, eu, você, e ele diz, no verso 11, eu sou o bom pastor. Por que Jesus podia falar isso? Ele era o filho de Deus, tudo bem, mas com qual autoridade que um homem poderia chegar para nós e dizer, eu sou o pastor? Quem tem essa autoridade e baseado em quê? Verso 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus, ele veio com a verdade e com a sinceridade. Ele não veio para enganar. Ele veio para libertar. Ele não veio pelo muro, ele veio pela porta. Ele foi gerado em Maria, não pelo homem, mas pelo Espírito Santo.
Deus, pelo Espírito Santo, gerou Jesus em Maria e foi assim que ele veio ao mundo, perfeito, puro, sem pecado e sem erro nenhum. Foi assim que ele entrou. No verso 3, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Note isso aqui porque isso é importante para nós. Nós vamos voltar para isso. Mas veja aqui no final, ele chama as suas ovelhas pelo nome. Esse bom pastor, com milhões e milhões de ovelhas espalhadas pelo mundo, conhece cada um pelo seu nome. Maomé podia dizer isso? O cara lá do Mormon, lá esqueci o nome dele, Joseph Smith, ele podia falar isso? Qualquer profeta falso podia chegar e falar, eu conheço os nomes de todos, somente o bom pastor. Ele vai continuar. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante eles. Ou seja, ele está entre eu e o perigo, os lobos, os assaltantes. Ele é como proteção, ele vai adiante. E estas o seguem porque conhecem a sua voz. Vamos descer para o verso 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Mais uma prova de que ele é o bom pastor, que ele veio dar vida. Se você está precisando de vida, se sua vida ela é cansada, ela é oprimida, você sente angústia na sua alma pelas aflições que você está passando, você só vai achar vida em Jesus. No bom pastor vai ser apenas ali que você vai encontrar refúgio para a sua alma e vida para a sua alma. Aí 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor faz o quê? O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Achei a prova. Jesus, você diz ser o bom pastor, mas baseado em quê? Olha minhas mãos, olha o meu lado aqui, olha as marcas no meu corpo. O que aconteceu, Jesus? Eu morri. Morreu para quê? Por você. Você não viu ele lá na cruz, pingando sangue, em agonia, tremendo debaixo da ira do seu pai, sentindo aqueles dores no seu corpo, sendo zombado pelos homens, traído por Judas, negado por Pedro, abandonado por seus discípulos. Os homens dizendo, desce daí, se tu és o bom pastor, se tu és o Filho de Deus, agora é seu momento para provar. Jesus, o que você está fazendo ali na cruz? Eu sou o bom pastor. Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Chama como testemunho algum falso profeta, bota ele aqui e fala para ele, morre pelo mundo. Ele não morre. Ele não se dá. Sobe lá na cruz, aceite aqueles pregos nas suas mãos, aceite a zombaria. Ele não aceita. Por quê? Porque ele é lobo, assaltante, mas o e único bom pastor, que é Jesus, suportou a cruz e deu a sua vida pelas ovelhas. Pronto. Ele é o bom pastor, não apenas em palavra, mas em ação. E o que nos impede de chegar nesse bom pastor? Verso 12, ele dá uma outra prova. Quando o assalariado está cuidando das ovelhas e vem o lobo, o assalariado, ele corre. Mas Jesus não. Se você está com Jesus perto, Satanás tem que ir embora.
Satanás tem que ir embora. Porque Jesus está te protegendo. Não é sua força, é Cristo com você. É o seu pastor ali. E agora a questão é, entendendo que eu sou ovelha, que há lobos e assaltantes e ladrões ali, e Jesus é o meu pastor, o que eu faço então? Para encerrar aqui. Volta lá para o verso 3. O final. Verso 3. O porteiro abre a porta e as ovelhas façam o quê? Ouvem a sua voz. Quais vozes você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Isso tem tudo a ver se Jesus é o seu pastor ou não. Eu gosto de assistir o podcast, sei lá. Jesus está nesse podcast? Não está. Jesus, será que ele tem um canal no YouTube, um podcast? Será que ele tem uma editora, uma publicadora onde ele publica livros? Será que ele tem uma denominação onde você pode ir e ouvir ele pregar? Não tem. Ele fala a nós por meio do Espírito Santo e por meio da sua palavra. E por meio do seu exemplo. E como que eu conheço o exemplo de Cristo? Aqui na palavra. Se você quiser ser ovelha de Jesus e ouvir a voz de Jesus e ouvir a voz do Espírito Santo, você tem que estar ouvindo este livro. Como é que você vai ter contato com a voz do bom pastor se você não abre isso? Leia os evangelhos, leia aqui o João, ainda que seja 5 versículos, leia aquilo, fica meditando sobre aquilo e deixa o bom pastor falar com você. Verso 4. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ao sair daqui, você tem que fazer 2 coisas: ouvir e seguir. Conhecer o exemplo de Jesus e praticar. Isso é ser discípulo. É você ouvir a voz do seu pastor e você praticar aquilo. Isso é difícil ou é simples? É muito simples. Pode morrer nossas desculpas, pode morrer nossas preguiças, e vamos ouvir e obedecer. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo manda. É muito simples. Então Jesus, ele como bom pastor, ele está falando, se você é ovelha de Jesus, você ouve a voz dele e você segue. Você não acha que ao ver a nossa fraqueza, ver os lobos, os perigos, os assaltantes que querem vir sobre nós e nos atacar, você acha que essa cena não deveria nos fazer correr para Jesus e nós lançarmos aos pés dele e dizer: seja meu pastor, eu quero ouvir sua voz, eu quero te seguir, seja meu bom pastor. Não pensamos nós que podemos ser fortes demais, invencíveis. Precisamos do bom pastor, precisamos de Jesus. Se lança aos pés dele, se joga em humildade, em confissão, em contrição, e fala para ele: seja meu bom pastor, fala comigo. Eu fiquei tão feliz na outra ceia, porque
Porque eu vi vários irmãos e irmãs falando assim: eu quero ouvir mais da voz de Deus. E eu pensei nessa passagem. As ovelhas ouvem a voz de Jesus. Seja a ovelha dele. É isso que Jesus tem para nós. Domingo, se Deus quiser, vocês vão embora. Ele é um bom pastor em Boituva e lá também. Ele é tão próximo quanto aqui, quanto lá. Não é verdade, Pedro? Deixa Jesus ser seu pastor, seja aqui, seja lá, porque Ele é fiel, Ele vai te proteger, Ele vai te guiar, Ele vai falar. Sabe uma coisa? Desculpa, vem as inspirações terminando aqui. Sabe uma coisa? Às vezes eu estou tentando conversar com minha esposa, aí um filho começa a chorar, outro filho começa a brigar, e o terceiro filho... E aí eu não consigo ouvir minha esposa. Ela está falando, mas eu não consigo ouvir. Será que é assim na nossa vida? Jesus, ele está tentando falar. Ele tem coisas para revelar. Mas outras vozes, a voz da política, a voz dos coaches, a voz da televisão, a voz do celular, a voz da mídia social, está impedindo a voz de Cristo penetrar. Para você ver como somos ovelhas. No rede social lá diz o quê? Você vê um post lá, alguma coisa lá da pessoa, seguir. O que a ovelha faz? Segue. Mas tá lá na mídia social, né? No Instagram, no Face, você passa lá e você pode seguir as pessoas como você fosse ovelha e elas fossem seu pastor. Quem estamos seguindo? Uma pergunta é: quem estamos seguindo? Que seguimos Jesus, que deixamos as outras vozes para fora para que podemos ouvir a voz de Jesus. Vamos orar.